Fala galera, Daniel aqui de novo. Vamos começar a nossa aula 2 sobre produção de eventos, como fazer o seu evento do zero. E hoje na aula 2 a gente vai fazer o nosso orçamento prévio, mas antes de fazer o orçamento prévio do seu evento, eu queria recapitular um pouco ali o que a gente tratou na aula 1. E na aula 1 a gente falou sobre a nossa metodologia, né, de como planejar o seu evento do zero, que são 4 etapas, que a gente vai falar sobre a concepção, que a gente falou na aula 1, a gente vai falar sobre a produção e sobre as vendas, que são 2 etapas que ocorrem em paralelo, depois da concepção do evento, e lá no final a gente vai falar sobre a execução do evento. Tem bastante conteúdo para a gente falar ainda, tem muito material que a gente vai produzir. Eu pedi para a nossa produção trazer um quadro, porque às vezes ficar falando aqui ao vento fica meio difícil de fixar, então nas próximas aulas provavelmente a gente vai ter um quadro aqui onde a gente consegue exercitar de fato, né? E nessa segunda aula a gente vai falar sobre orçamento prévio. Mas voltando lá na concepção é muito simples, né? Você vai voltar lá na aula 1, você vai ver que a gente lidou com 3 pontos principais. Primeiro, o objetivo do seu evento. Qual que é o objetivo do seu evento? Por que você está fazendo esse evento, né? Quais são, ou não precisa ser um, pode ser vários, quais são os objetivos do seu evento? Por exemplo, na Muvuca, que a gente fez aqui em 2022, a gente tinha objetivos para o público Atlética e objetivos para o público final. Objetivos para o público Atlética era trazer receita para a Atlética, então envolvia financeiro, era mostrar a força das atléticas para os calouros, né, para a galera que estava voltando ali da pandemia, que ia começar nos eventos universitários, descobrir a sua Atlética e entender a força dela. E o último objetivo era fazer o maior evento universitário do sul do Brasil. E tinha também os objetivos para o público final, né, que era mostrar para esses calouros o que é um evento universitário de verdade, juntar as 2 gerações ali, a pré-pandemia e a pós-pandemia, numa grande muvuca, era um objetivo do evento, e também o objetivo de fazer o maior evento universitário do sul do Brasil contemplava essa parte de público final. Então você pode ter vários objetivos num único evento, né? Mas esse é o primeiro ponto que você precisa discutir. A gente falou bastante sobre isso na aula 1. Depois a gente falou sobre o conceito do seu evento, né? Esse objetivo, como que você vai fazer esse objetivo, como que você vai realizar esse objetivo, qual experiência que você vai proporcionar para as pessoas para que esse objetivo que você definiu vire realidade, né? Então, no caso da Muvuca, quais experiências eu tenho que ter ali no evento para que eu mostre a visibilidade e a força para que eu dê visibilidade e mostre a força das atléticas de Curitiba para o público deles. Pô, então tinha muita bandeira de atlética no evento, tinha um camarote só de atlética, no telão mostrava o logo das atléticas, várias coisas ali. As experiências que a gente proporcionou mostravam essa força e faziam com que a gente cumprisse esse objetivo, né? Depois de pensar nesse conceito, pensar nessa proposta de valor, você vai pensar no público, você vai pensar nas experiências e para quem que você vai promover essas experiências, né? Qual que é o público-alvo do seu evento. E a gente chegou lá no final discutindo qual que é o público-alvo, quantas pessoas desse público-alvo você consegue atingir, para quantas pessoas você vai fazer esse evento. E esse número é muito importante para puxar para essa próxima aula de orçamento prévio. Porque como eu falei na aula anterior, é a partir desse número que você consegue fazer de fato o orçamento prévio. Uma festa para 200 pessoas custa X, uma festa para 1.000 pessoas custa 3X, 4X, né? E aí a gente vai usar um evento de exemplo aqui, a gente vai usar um evento para 1.000 pessoas para a gente definir esse orçamento prévio, tá? E eu também fiz no final da aula 1 um exercício para você listar qual a estrutura de custo que você vai ter no seu evento. Quais custos você acha que existem no evento, né? Fiz esse exercício. Se você fez esse exercício mental, listou e baixou a nossa planilha de orçamento que a gente disponibilizou lá, você chegou numa estrutura de custos que a gente costuma utilizar em todos os eventos que a gente produz, de 7 principais tópicos, né? E aí eu vou compartilhar essa planilha com vocês nessa aula e a gente vai preencher a prévia desse orçamento. A gente vai montar um orçamento prévio para uma festa para 1.000 pessoas. Esse orçamento ele é prévio, né? Ele é estimado. Depois na etapa de produção, a gente está começando agora a etapa de produção, depois na etapa de produção, ela consiste basicamente em transformar esse orçamento prévio em realidade, baseado no conceito do seu evento. Tá? Então a gente vai ter várias aulas sobre transformar esse orçamento prévio que a gente vai montar hoje em realidade. Então hoje a gente vai montar esse orçamento prévio. Quais são essas 7 estruturas de custos, né? Atração, bar, locação, estrutura, marketing, serviços e outros. Eu vou compartilhar minha tela aqui, vou mostrar essa planilha que está disponível gratuitamente para vocês, para a gente montar esse orçamento prévio da nossa festa exemplo aqui, e a gente vai conversar sobre esse orçamento prévio, tá bom? Então, galera, essa aqui é a nossa planilha de orçamento prévio de eventos, tá? Que a gente disponibilizou lá na aula 1 e a gente vai disponibilizar aqui também na aula 2 para vocês baixarem. E basicamente, essa planilha tem como objetivo você colocar na ponta do lápis mesmo os custos
e as receitas do seu evento, né? Primeiro, que nem a gente está na aula 2 agora, a gente vai falar sobre o orçamento prévio. Que nem eu falei, é um orçamento prévio, é uma estimativa, é um pontapé inicial que você vai dar para ter uma ideia inicial se você vai conseguir entregar tudo que você propôs ali no seu conceito, que você vai conseguir cumprir os seus objetivos, né? Se isso é viável financeiramente, né? E a gente falou sobre as 7 estruturas, os 7 tópicos dessa estrutura de custo que se desdobram em outros subtópicos, né? A gente tem a parte de atração, a gente tem a parte de bar, a gente tem a parte de estrutura, tá? Estrutura é palco, som, luz, gradil, essas coisas, tá? Locação, então aonde vai acontecer o seu evento. Outros, vou falar um pouco mais sobre outros daqui a pouco. Marketing e serviços, tá? Esses são os 7 principais tópicos de despesas do seu evento, tá bom? A parte de bar e a parte de outros, eu deixo aqui um ponto de interrogação que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que eu preciso retomar lá a concepção do evento de vocês para a gente entender por que isso aqui tem um asterisco e por que isso aqui tem um asterisco. Outros, o que é outros? Outros são gastos imprevistos que você tem, né? Quando eu comecei lá a fazer eventos na Atlética de Produção, a gente colocava um valor muito alto em outros porque a gente não tinha experiência, né? Então a gente não sabia exatamente tudo que se precisa para montar o evento do jeito que a gente queria. E a gente foi descobrindo ao longo dos anos produzindo evento, ao longo de um ano, do outro, a gente foi pegando outros custos que não tinha na nossa planilha inicial, no nosso orçamento prévio. Por isso que é importante você deixar um valor de outros aqui, que são gastos imprevistos, que você vai descobrir ao longo da produção do seu evento, que você precisa, né, adquirir isso, que você vai gastar com isso para entregar a sua proposta de valor. E o outros, ele também serve como um termômetro da sua experiência em eventos, né? Quanto menor for o seu valor em outros, quanto menor forem os seus gastos imprevistos, significa que mais assertivo foi o seu orçamento prévio. Então, mais assertivo foi sua estimativa de quanto que você precisa gastar para entregar uma festa para 1000 pessoas com esse objetivo, com essa proposta de valor. Então, significa que você está com uma experiência um pouco mais elevada ali na questão de produção de eventos. Então, a gente coloca outros como gastos imprevistos. E o bar, ele fica um ponto de interrogação ali, porque o bar, ele é altamente influenciável pela sua concepção, tá? Pela etapa lá da construção do conceito do seu evento. Eu vou descompartilhar a minha tela aqui, vou voltar ali para a sala de aula e depois a gente volta aqui para a planilha para a gente preencher o orçamento prévio. Vou explicar um pouco sobre bar, vou explicar um pouco sobre locação, e vou explicar um pouco sobre data, que são os 3 itens que a gente não finalizou na nossa concepção, mas é que eles são fundamentais para a gente construir o nosso orçamento prévio aqui, tá? Vocês vão entender o porquê. Então, voltando aqui, galera, o bar, o local e a data são os 3 itens que a gente não falou na nossa primeira aula de concepção. Por que a gente deixou para a segunda aula? Porque assim como aquele número mágico, né, de 1000 pessoas que vão guiar a construção do nosso orçamento prévio, eles também vão guiar o nosso orçamento prévio. Eles influenciam muito no nosso orçamento e eles fazem parte da concepção, da sua proposta de valor. Primeiro de tudo, data e local. Por quê? Local é o principal limitante do seu evento. É onde você tem que gastar a maioria dos seus esforços no início ali, né, das pesquisas que você vai fazer com fornecedores e conversar com pessoas para adquirir possíveis locais que vão receber o seu evento. Porque em todas as cidades, principalmente capital, a gente tem uma carência de locais disponíveis e data nesses locais para você fazer o evento. Curitiba mesmo, muito difícil de achar local central para fazer uma festa para 2000 pessoas, por exemplo. Muito difícil, tem pouquíssimas opções, tem uma opção, 2 opções. Né? Isso faz com que as pessoas tenham que procurar locais na região metropolitana, mais afastados do centro, fica mais difícil a logística, a produção do evento fica mais difícil. Então você precisa gastar muito esforço no começo ali para achar o local ideal para o seu evento. E por que ele faz parte da concepção? Porque o local do seu evento é onde as pessoas vão viver aquelas experiências que você propôs, né? Então vamos supor lá que você está fazendo um festival de reggae, né? Para a galera se conectar com a natureza, para a galera ouvir um reggae, curtir. Você tem que investir muito no local. Porque você vai fazer um festival de reggae num local fechado, não tem nada a ver, né? Não bate com a proposta de valor do seu evento, não bate com o conceito do seu evento. Né, os objetivos que você tinha não vão ser atingidos se você fizer um festival de reggae num local fechado. Você precisa fazer num local aberto, então você precisa pesquisar.
né? Então, esse item da concepção do conceito vai influenciar diretamente a sua produção, né? Qual local eu tenho que pesquisar? Local fechado já risca da lista ali, eu tenho que achar um local aberto, tá? E como esses locais, eles são... a gente tem uma carência de locais, a data do seu evento, né? A data onde essas experiências que você propôs na sua proposta de valor vão acontecer, também faz parte da sua concepção, né? O que vai acontecer, aonde e quando, para quais pessoas, sua concepção. Então, você vai definir a data a partir dos locais que você pesquisou. E aí você já mata 2 pontos que são cruciais para a execução do seu evento: local e data. A data é muito importante você saber o quanto antes também, para você já avisar os produtores que são parceiros da sua atlética, que são parceiros da sua produtora, que também fazem eventos para o mesmo público que o seu, que você vai fazer um evento nessa data, para não bater data. Não tem necessidade de competir um evento com o outro, né? Às vezes não tem como fugir disso, vai bater na mesma data, mas você consegue definir essa data o quanto antes, nesse local que você já reservou, que você sabe que é difícil de ter data nesse local específico, e você já consegue começar a iniciar de fato a produção do evento, tá? E por último, o terceiro item que também faz parte da sua proposta de valor e também influencia diretamente na nossa estrutura de custos ali no nosso orçamento prévio é o bar. Por que o bar faz parte da concepção? Quantas vezes você já se ouviu falando, vou naquela festa open bar? Ou quantas vezes você já ouviu uma festa anunciada, anunciando como atração, open bar, né? Então, o próprio open bar, o sistema de bar, o modelo de bar, ele faz parte da tua proposta de valor, né? Você vê que a primeira coisa que remete à festa é o open bar, em alguns casos. Então faz parte sim. E por que isso influencia tanto na nossa estrutura de custos, no nosso orçamento prévio? Porque essa definição que você vai fazer, se a sua festa é open bar ou não, ela vai impactar no custo do bar ali no seu orçamento prévio. O que eu quero dizer com isso? Festas open bar, o custo das bebidas entra no seu orçamento prévio. E a gente já vai montar o orçamento prévio ali de volta na planilha. Festas que não são open bar, o custo das bebidas não entra no seu orçamento prévio. Por quê? Porque festas que não são open bar, as bebidas elas vão ser vendidas, então é um orçamento variável, né? Varia conforme o número de ingressos que você vender. A gente vai fazer o orçamento prévio para conseguir fazer a nossa projeção de vendas para bater o nosso orçamento prévio. Então a gente vai seguir nesse modelo. A partir do momento que você decide que você vai trabalhar com bar vendido, o custo das bebidas não vai estar incluso no preço do ingresso, porque as pessoas vão comprar a bebida à parte no dia do evento. Agora, se você decide que seu evento é open bar, o custo das bebidas tem que estar dentro do valor do ingresso, porque elas não vão pagar a bebida lá no dia, é open bar. Então isso precisa estar no teu orçamento prévio, vai fazer parte do teu custo final, inicial do evento, e você vai utilizar esse custo de orçamento prévio para desdobrar em quantos ingressos você precisa vender, sobre qual preço para conseguir pagar tudo isso que você fez ali, tudo isso que você estimou no orçamento prévio. Beleza? Então, matando esses três últimos tópicos ali da nossa concepção, a gente já tem meio que tudo definido para, de fato, montar o orçamento prévio e partir para a projeção de vendas, que é a nossa aula 3. Tá? Então, vamos voltar aqui para a planilha e vamos montar esse orçamento prévio em definitivo. Boa, galera. Então, voltando aqui na nossa planilha de orçamento prévio, agora que a gente já entendeu esses últimos tópicos que faltavam sobre a concepção do evento e que são fundamentais para a gente definir, né, a estimativa de custos inicial que a gente vai utilizar para trabalhar o desdobramento da produção aqui no nosso evento fictício, a gente vai estimar esses custos. E como que você estima esses custos? Que nem eu falei na aula 1, uma ferramenta muito importante para você que está produzindo evento é a sua experiência com eventos anteriores, né? Para você conseguir estimar mesmo e ter um ponto de partida. Na construção do orçamento prévio, isso é fundamental, você saber quanto que você gastou nos seus eventos anteriores com atração, com bar, com estrutura, com serviços, que são as nossas estruturas principais de custo aqui, são fundamentais para você planejar um próximo evento, né? Mas no caso que você não tem essa experiência anterior, que você nunca produziu um evento, é seu primeiro evento, lembra da dica que eu dei também na aula 1, de você conversar com outros produtores locais, com o pessoal que também faz eventos, que é parceiro, que você tem conexão ali, para eles abrirem essa planilha com você, né? É difícil você construir uma proximidade e a pessoa já sentir a liberdade de abrir a planilha para você, a planilha de custo, porque é uma informação muito rica, uma informação muito sensível. Às vezes ele tem uma negociação com um fornecedor específico, você não precisa pedir para ele abrir a planilha dele para você, mas às vezes só perguntar, quanto que você gastou de atração nesse evento, quanto que foi a estrutura quanto que foi o custo de som, luz,
né? Quanto que foi o custo de bar, locação, você tem uma indicação de local. Então, criar essa conexão com produtores próximos, né, que fazem eventos no mesmo gênero que o seu, faz sentido pra caramba e vai te ajudar muito a construir essa planilha de orçamento prévio, se você não tem experiências anteriores. E mesmo que você tenha experiência anterior, trocar informação com outros produtores é muito importante para você se manter saudável, né, para você se manter ligado ali no preço do mercado. Tá? E como que você faz essa estimativa? Você de fato vai estimar, conversando com outros produtores e baseado na sua experiência anterior. Então a gente está estimando aqui, lembra que o nosso público estimado para esse evento fictício é 1.000 pessoas. Vamos estimar aqui um custo de atração de 12 mil. Tá? A gente vai colocar o bar como... A gente não vai fazer open bar nesse evento fictício, tá? Que nem eu conversei com vocês. A gente não vai fazer open bar. Isso significa que? Significa que o custo do bar não está incluso no orçamento prévio, porque as pessoas vão comprar a bebida no evento. Então, o custo das bebidas não precisa estar no preço de venda do ingresso delas, tá? Então, bar deixa zerado por enquanto. A nossa festa não vai ser open bar, esse modelo que a gente está utilizando. Se fosse open bar, você já tinha que colocar o custo das bebidas aqui no orçamento prévio, porque é pelo orçamento prévio que você vai pegar a projeção de vendas, que é a nossa aula 3, a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Estrutura, quanto que eu vou gastar ali com som, luz, né, palco. A gente vai fazer a festa num local fechado, mais fácil, tá? O local, como eu falei para vocês, ele é muito importante, é a primeira coisa que você tem que correr atrás de fechar. Porque o local ele vai definir basicamente todos os outros custos da sua estrutura aqui. E eu vou falar isso para vocês na próxima aula sobre estrutura, tá? Onde a gente vai tornar esse orçamento prévio em orçamento definitivo, onde a gente vai de fato correr atrás dos fornecedores e entender quanto custa cada coisa. Vou explicar para vocês a influência do local no custo da estrutura, a influência do local no custo de bar, a influência do local no custo de atração, tá? Por enquanto, a gente vai estimar aqui que o nosso custo de estrutura é 6 mil, a gente vai estimar aqui que o nosso custo de local é 8 mil, o nosso custo de outros, aqueles gastos imprevistos, eu vou colocar 4 mil, marketing eu vou colocar R$1.000, serviços eu vou colocar 4.500, tá? E aqui, finalizando a nossa estrutura básica de custos, a gente tem que o nosso custo total inicial está em 35.500. Esse é o nosso orçamento prévio. A gente vai bater em cada um dos tópicos desse orçamento prévio nas próximas aulas para tornar eles realidade. Mas por que você precisa desse número inicial, dessa estimativa inicial? Porque é a partir dessa estimativa inicial que a gente vai fazer a nossa projeção de vendas. Quantos ingressos eu preciso vender, sobre qual valor eu preciso vender para fazer que o meu evento seja viável, para que pelo menos pague esse custo de 35.500 que a gente chegou no orçamento prévio. Essa projeção de vendas a gente vai fazer exatamente na terceira aula, baseado nessa estrutura de custos inicial aqui que a gente tem de 35.500, tá? Nessa etapa de orçamento prévio, é muito importante que ao estimar esses custos, você trabalhe com uma margem de segurança. Então, você vai fazer uma projeção pessimista, uma estimativa pessimista. O que é uma estimativa pessimista? Você vai jogar os custos lá em cima. Se você acha que o custo de estrutura é 4, coloca 6. Se você acha que o custo de local é 5, coloca 8. Joga lá em cima, para você não ter nenhuma surpresa negativa quando você estiver tornando esse orçamento definitivo mesmo, né? Correndo atrás dos fornecedores, falando com o pessoal, entendendo como é que está sendo o custo real disso. Essa é uma estimativa, mas essa é uma estimativa não é da sua cabeça, que você acha que é, né? Que nem eu falei, você precisa utilizar os dados dos seus eventos anteriores e conversar com outros produtores que produzem eventos ali na sua região para ter uma estimativa fiel, né? E aí você trabalha com segurança, faz uma projeção pessimista e aí na etapa de produção, né? A gente está iniciando a etapa de produção, a gente vai transformar esse orçamento em realidade. Então é isso, galera. A gente finalizou o nosso orçamento prévio, que é uma estimativa mesmo, tá? Que você fez, que é para guiar os próximos passos. Então você estimou que para uma festa de 1.000 pessoas, você vai gastar mais ou menos 35.500. E é a partir desse número que na aula 3 a gente vai fazer a nossa projeção de vendas. A projeção de vendas que ela vai guiar a etapa de vendas. Então lembra que a gente está trabalhando na cronologia do evento lá, desde a concepção inicial, passando pela etapa de produção e vendas que vão acontecer em paralelo e no fim a execução do seu evento. A gente acabou de começar a etapa de produção,
fez o orçamento prévio baseado na concepção inicial ali, no nosso conceito, no nosso público-alvo. Agora a gente vai fazer a projeção de vendas para guiar o time de vendas, que a gente vai falar também mais para frente. Espero vocês na aula 3. Muito obrigado.